A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, esse é o canal Palavra de Sabedoria. Estamos nos encontrando mais uma vez para as nossas reflexões. Eu gostaria de, mais uma vez, pedir para que você se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, procure aí fazer a ativação do sininho das notificações. A cada nova postagem, você vai receber no seu notebook ou no seu celular a notificação para assistir a nova postagem. Você pode também compartilhar. É muito importante, porque assim a plataforma disponibiliza para mais pessoas essa mensagem, de maneira que muitos podem ser alcançados pelas reflexões do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos meditar juntos a palavra de Deus que está na carta de São Paulo aos Romanos. Você pode pegar conosco, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Romanos 5, de 17 a 19. E ali está escrito assim: se pelo pecado de um só homem reinou a morte por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim, por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Essas são, para nós, palavras da salvação. Meu irmão, é importante nós compreendermos o motivo pelo qual Adão foi levado ao pecado no paraíso. Inúmeras vezes eu me peguei refletindo sobre isso. Afinal de contas, perder o paraíso era um péssimo negócio, porque lá tudo era favorável a Adão. Ele tinha tudo o que podia desejar e gozava do maior privilégio do universo, que é estar e viver sempre na presença do Criador. Então, por que desobedecê-lo e dar ouvidos à astuciosa serpente? Fato é que a desobediência de Adão, o pecado, com a desobediência dele, o pecado e a morte entraram pela primeira vez no mundo. A semente daquela desobediência ficou registrado no DNA de todos os homens. Por mais que o homem, então, se esforçasse, sempre ele acabava fracassando na luta contra o pecado, porque a sua natureza decaída exercia um papel de subordinação ao erro. Isso foi a queda do homem lá no paraíso. Ele se arrependia, fazia promessas para Deus, manifestava a sua intenção de melhorar, mas progressivamente acabava sucumbindo aos seus instintos e às suas paixões. A desobediência de Adão nos colocou nessa condição. O veneno do pecado e da morte foi então inoculado em todo ser humano. Eu gostei de ouvir um padre uma vez explicar sobre a condição de todo ser humano em relação ao pecado. Ele dizia que é semelhante ao caso de uma pessoa soterrada. Por si mesma,
ela não tem forças para sair debaixo dos escombros, não consegue deixar aquela situação de caos e necessita de resgate, necessita de que alguém venha ajudá-la. Para reverter essa situação, era preciso um gesto supremo de obediência para contrapor o gesto da desobediência de Adão. Um gesto quase que insano, mas portentoso, que clamasse aos céus para realizar o improvável resgate de toda a humanidade dos escombros provocados pelo pecado e pela morte em todos nós. Daí, nós começamos a entender as palavras de Jesus no Getsêmani, quando nós falamos de obediência, e ele contemplava o cálice de dores que ele haveria de experimentar e pede para o Pai que o afaste, mas em absoluto gesto de obediência, para nos salvar, ele diz então: Pai, que se cumpra a vossa soberana vontade e não a minha. Esse foi o gesto supremo, o gesto quase que insano de Jesus. Porque, afinal de contas, ele era Deus. E a nossa vã filosofia nos diria que seria um absurdo Deus Altíssimo, encarnado, se submeter a tamanha humilhação por um gênero humano ingrato, indigno e que não mereceria tamanho sacrifício. Legiões de anjos, meu irmão, minha irmã, poderiam descer dos céus e dar combate às hostes romanas e às hostes do inferno também. Mas Jesus optou por fazer a vontade do Pai, sendo obediente para que nós pudéssemos alcançar a nossa libertação. Jesus foi o nosso herói improvável. Ele arriscou sua própria vida, ou melhor, ele doou a sua própria vida para nos tirar debaixo dos escombros do pecado, onde nós estávamos ali soterrados, sem esperanças de sair vivos. Ele deixou-se espontaneamente humilhar. Foi açoitado com chicotes que arrancavam pedaços de suas carnes. Ele recebeu a indigna coroa de espinhos entre deboches e escarros. Impuseram-lhe o madeiro sobre os ombros e lhe deram a morte mais indecorosa, reservada aos piores criminosos de todos os tempos, que era a crucifixão. Adão condenou todos nós quando desobedeceu a Deus no paraíso, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. Jesus nos resgatou para a graça divina e a reconciliação com Deus Pai, sendo obediente até o fim, para arrancar-nos do domínio do pecado e da morte. Quando ele experimenta o fruto amargo da árvore da cruz, que foi a nossa libertação no Calvário. Pelo ato único de justiça de Jesus, receberam todos os homens a justificação que dá a vida. E pela obediência de Jesus, todos nós nos tornamos justos diante de Deus. Que maravilhosa graça e sabedoria divina que nos dá o ensinamento aí de São Paulo. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por causa desse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Jamais, meu irmão, sob hipótese alguma, em nenhum outro momento da história, tal gesto foi protagonizado por um outro personagem da humanidade. Deus feito homem submeteu-se a tamanho sofrimento para a salvação de todos nós. Resta-nos refletir sobre o que a humanidade tem feito desse fato. O que nós
particularmente, temos feito de nossas vidas diante de tão grande verdade? Que severo juízo será imposto à humanidade se desprezar tão grande gesto de amor e misericórdia de Jesus. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, não existe a menor sombra de dúvida que essa humanidade cruel e entregue aos seus desvarios e à sua torpeza não mereceria tamanho esforço para ser resgatada. Mas na vossa infinita bondade e misericórdia, transcendestes as nossas expectativas e a nossa compreensão e viestes submeter-vos ao sofrimento e à dor indizíveis para que fôssemos resgatados de nossa condição de rebeldia, de pecado e de morte. Humildemente vos pedimos, Senhor, sabedoria e bom senso, para que possamos agarrar com todas as forças de nossa alma essa oportunidade, essa esperança de salvação que Tu nos destes, e não sejamos incrédulos, não sejamos insensíveis e ingratos e até insanos em repudiar o resgate que pode nos devolver a vida na graça, a reconciliação com o Pai e um lugar na eternidade. O mundo, Senhor, menospreza, a sociedade ridiculariza e, em grande parte, rejeita vosso sacrifício de salvação pela indiferença, seguindo dissimuladamente numa vida de pecado e revolta contra Deus Pai, e por isso nós os pedimos misericórdia, Senhor. Resgata os desorientados, cura os desesperados, salva os aflitos e cativos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.